Alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 8 horas e 7 minutos, nesse ministério do nosso Senhor Deus, @Miller Ofertadim, ao vivo agora também, nas principais redes sociais da internet, para mais de 40 países, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5, onde está escrito assim: mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando, examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todas as igrejas sal e luz do nosso Senhor Jesus imensamente bem-vindas, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, amém? Os comentários estão abertos em todas as redes sociais para vocês participarem conosco nessa live, interagindo, tirando suas dúvidas. Ao se mais primeiro é necessário que você se apresente, deixando somente o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, para que estejam sendo abertas portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, para abençoar, edificar e proteger vocês e as suas casas, por se posicionarem verdadeiramente em prol da palavra, do evangelho, do reino e da justiça de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Pois também no decorrer dessa live eu estarei ministrando 4 dentre esses 419 capítulos, que falam de pelo menos uma das 4 atividades: a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita. Porque uma só dessas 4 atividades é o suficiente para condenar a igreja todinha, todo aquele que se disse dela ou que ela é sua. E é nosso dever e obrigação, como igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus, não só não praticarmos essas 4 atividades malignas, como também repreendê-las. E como estamos no cargo de liderança, também temos o dever e obrigação de trazer o necessário para que vocês também consigam as identificar, para não só não praticar, mas também para repreendê-las. Porque a presença de uma só dessas traz destruições, consequências, erros, doenças, enfermidades, coisas horríveis para as pessoas e para as suas famílias. Por isso que é essencial que aquilo que é princípio do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, nós venhamos a exercer e executar. Porque tudo aquilo que Ele colocou como princípio para que nós venhamos fazer, é essencial para a proteção, salvação e edificação de você e toda a sua família. Pois devemos lembrar que a vontade do Senhor Deus é boa, perfeita e agradável. Ele não vem prazer no fim de ninguém. E aí é necessário que cada um de nós venhamos nos posicionar segundo o seu caminho. Pois o Senhor Jesus afirmou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E caminho é um processo, é um percurso que exige tempo, exige esforço, exige dedicação e perseverança, pois Ele afirmou e prometeu a coroa de glória para aquele que permanece fiel até o fim. Então é essencial que nós venhamos examinar que enquanto estamos peregrinando nesse tempo, momento, presente ou agora, nós temos deveres, obrigações, o jugo e o fardo que nos foi entregue. Mateus capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. Ele não pode ficar parado. João capítulo 15. Pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não produz fruto não permanece nele, e ele não permanece com essa pessoa, de forma que ela é arrancada e lançada ao fogo. Como ele também trouxe lá em Marcos capítulo 9 e em Mateus 25, versículos 31 a 46. Para vocês verem que não é uma parte, um versículo isolado. São palavras do próprio Senhor Jesus que aparecem o tempo todo no Novo Testamento das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus. E é essencial que nós venhamos a estar examinando com muita atenção e cuidado, mas não apenas para ouvir, para ter conhecimento, mas sim para colocá-las em prática, para verdadeiramente conhecermos o Senhor e a sua palavra. Não no sentido que o brasileiro tende a palavra conhecer. Eu conheço de vista, conheço por ouvir. Mas sim o significado no original, no hebraico, do qual é um relacionamento, uma intimidade, uma verdadeira aliança com o nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E para isso é necessária a participação, a interação de cada um de vocês, para que vocês parem de ser apenas abençoados, ou, infelizmente, como a maioria está hoje em dia, em vez de estar sendo abençoado, está sendo amaldiçoado. Então, para que vocês possam não só serem abençoados, mas para que você e a sua casa venha a ser uma bênção. Assim como Abraão, o Senhor levantou Abraão para ele ser uma bênção. E através da descendência dele se tornaram benditas todas as nações. Então, o propósito que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso
levanta para os seus escolhidos, é necessário o caráter. Pois se Abraão não tivesse obedecido ao Senhor desde o princípio, a promessa não teria se cumprido na vida dele. Não por negligência do Senhor, mas sim por rebeldia e desobediência. Pois o inimigo não pode impedir o Senhor de te abençoar, mas ele pode impedir você de merecer uma bênção. Então é essencial que nós venhamos examinar a palavra do Senhor Deus, as Escrituras Sagradas, para que assim como o Senhor Jesus agiu, mesmo sendo tentado e provado no deserto por 40 dias e 40 noites, ele utilizou da palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, com autenticidade, com integridade. Não usou como um discurso, como uma aparência, como um sermão bonito religioso, mas sim usou com autenticidade, legitimidade, com o foco e objetivo do qual ela foi traga. Porque quem usou de uma maneira que fosse beneficiar a si próprio, de uma maneira que foi bonita aos olhos, mas aos olhos da carne, pois quando você examina no espírito, você vê ali verdadeiramente a raiz maligna. Foi o Satanás, que ele utilizou da palavra do Senhor, uma palavra linda em Salmo 91, que a maioria sabe de cor. Mas de que adianta pegar um versículo, isolar o texto e tentar colocar à prova, de uma maneira maligna, verdadeiramente a palavra do Senhor? Então vamos examinar com muita atenção e cuidado, pois vocês têm muito material de trabalho. Se apresente nos comentários com o seu nome, sua cidade, seu estado ou seu país. Estamos ao vivo agora nas principais redes sociais da internet, dando oportunidade para vocês interagirem, tirarem suas dúvidas, como Igreja Sal e Luz do nosso Senhor Jesus. E Severino Jorge de Pernambuco, seja imensamente bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo, e que possam haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar você e toda a sua casa, por interagir conosco como Igreja Sal e Luz, ovelha bendita amada do nosso Senhor Jesus. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu vou estar agora sorteando o primeiro, dentre esses 419 capítulos, que falam de pelo menos uma das 4 atividades, para que estejamos obedecendo o Senhor Jesus como Ele determinou. Vigiai e orai. Para vigiar é necessário estar atento, alerta, examinando tudo à luz das Escrituras Sagradas como ela é. Números, tempo, quantidade e matemática. E como o Senhor Jesus afirmou em João 7, versículo 18, aquele que fala por si mesmo busca sua própria glória. Mas aquele que fala por aquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. E esse é o nosso objetivo aqui com o sorteio. Não trazer uma palavra do nosso coração que a gente preparou para manipular alguém, mas sim uma palavra verdadeira que o Senhor sabe o que cada um aqui pode não querer, mas que precisa ouvir, para que haja salvação para você e toda a sua casa. Provérbios 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Número sorteado é o 278, que corresponde ao livro de Jeremias, capítulo 14. Jeremias, capítulo 14, é o primeiro livro a ser ministrado. E escolham o seu número de 1 a 4, que é 1 a 4. Escolha o seu número de 1 a 4 aqui no @MillerOfertaDin, para que logo mais no final dessa live vocês estejam recebendo um capítulo das Escrituras Sagradas para estar aumentando a sua fé. Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos aqui, antes, a ministração de uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas e são apenas introduções, assim como as orações do livro de Salmos também são, porque uma oração ela dura no mínimo 1 hora. E para vocês continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo bendito bem-aventurado Marcos, basta ser inscrito, seguidor, membro, ofertante ou dizimista nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. E vamos à ministração da oração. Santíssimo Senhor Deus, justo juiz e portador do cetro de equidade, eu peço ao Senhor que, assim como o Senhor e nós do teu ministério @MillerOfertaDin e das tuas igrejas virtuais, essas vidas e essas famílias que estão ligadas conosco através dessa internet, recebam os poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, para serem capacitadas para se posicionar como igrejas sal e luz do nosso Senhor Jesus. E venham também abominar e aborrecer a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita e as obras dessas atividades malignas. E que eles venham ser fortalecidos para lutar pela tua verdadeira palavra e o teu santo reino celestial. E assim serem livres para receberem as poderosas boas promessas e a vida em abundância que o Senhor Jesus conquistou e reservou para com aqueles
daqueles que o amam, e possam todos se ajuntarem conosco em espírito e em verdade, produzindo abundâncias de bons frutos permanentes, e exaltando, engrandecendo e glorificando ainda mais ao teu nome santíssimo, para que todos os povos e nações creiam e reconheçam, como está escrito, verdadeiramente que a tua palavra é viva, vida, vivifica, é espírito, é espada e é fogo, e o Senhor opera maravilhas em favor daqueles que o temem. E todos vejam, como em Malaquias capítulo 3, versículo 18, a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor Deus, em nossas vidas e na vida de cada uma pessoa e de cada uma família que se posicionar para crer no Senhor como o Senhor determinou, como as tuas santas escrituras sagradas afirmam, para que hajam portas, portais e janelas sendo abertas para transformar, edificar e proteger, e todos verdadeiramente vejam que tudo o que fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso é em vão, mas são boas semeaduras que colhem por toda a eternidade, em nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja o cumprimento dessas palavras e já lhe agradeço. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, são todas as ovelhas benditas, igrejas, sal e luz, nosso Jesus, muito bem-vindos, capaz, a graça e alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Lembre-se de curtir essa live, compartilhar, se inscrever, fazer a sua obra para com o Senhor Deus Todo-Poderoso, para que ao essa live alcançar mais vidas através da sua vida, você e a sua casa possam estar sendo muitíssimo abençoados. Para mais honra e glória, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar aqui início à ministração no livro de Jeremias, capítulo 14, do versículo 7 em diante. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos, ó esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia. Por que serias como estrangeiro na terra e como viandante que se desvia para passar a noite? Assim diz, por que serias como o surpreendido, como valente que não pode salvar? Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio e somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Assim diz o Senhor sobre este povo. Gostam de andar errantes e não detêm os pés. Por isso, o Senhor não se agrada deles, mas se lembrará da maldade deles. Ele punirá o pecado. Disse-me ainda o Senhor, não rogues por este povo para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 14 do livro de Jeremias traz uma passagem muito forte para que nós venhamos estar examinando o caráter do Senhor e o caráter que Ele exige, para que aqueles que se chamam pelo seu nome venham herdar a vida em abundância nessa terra e o principal, que é o objetivo de todos aqueles que vivem em nome do Senhor, que é a vida eterna livre. Pois aqui ele trouxe uma palavra muito forte no versículo 11. Disse-me ainda o Senhor, não rogues por este povo para o bem dele. Demonstrando como que o Senhor trouxe lá no livro de Hebreus, capítulo 12, e como o Senhor Jesus afirmou em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, que ele castiga e repreende aqueles quanto ele ama, que é para que se arrependam, para que se convertam. Porque se o povo continuasse naqueles caminhos, que o caminho deles é o fim, é a eliminação, e eles não tivessem essa solavanco para eles acordarem, examinarem as obras e seus frutos, sentirem na pele verdadeiramente uma consequência que os aguarda para a eternidade, se no presente, no temporário, eles não permanecerem fiéis, o povo seria guiado para um abismo. E aí é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado, pois o Senhor dá a oportunidade de arrependimento. E mas para isso é necessário que verdadeiramente as pessoas que querem receber a misericórdia, querem receber o perdão, se posicionem com o caráter de quem realmente não só quer,
mas consegue. Pois aqui o Senhor deixou bem claro que Jeremias iniciou ali tentando rogar por aquele povo para que o Senhor deixasse passar mais uma vez o pecado e iniquidade daquela geração. Mas aí o Senhor deixou bem claro que de que adiantava Jeremias, por mais que fosse um cargo de autoridade, reconhecer que o povo estava em pecado, que o povo havia errado e suplicar para ele por misericórdia, se o próprio povo não estava querendo a intercessão de Jeremias. O próprio povo não tinha como receber a intercessão de Jeremias, porque perante os olhos do povo, Jeremias não era autoridade. Diversas vezes condenaram e castigaram Jeremias como se ele fosse um falso profeta, porque ele só trazia aquilo que eles não queriam ouvir, mas por mais que fosse aquilo que eles precisassem ouvir. E aqui o Senhor deixou bem claro que quando eles buscassem com a carne, com atividades que têm aparência de santidade, o Senhor não iria os ouvir, não iria atender e não iria responder. Porque não adianta uma aparência se não houver a essência. Como lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 13, que um abençoado perguntou recentemente sobre o que era aquela passagem. E que o Senhor foi bem claro: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Porque o Senhor não quer que você se convença que você é filho de Deus, não quer que você se convença a uma religião, não quer que você se convença que você já está salvo. O Senhor quer verdadeiramente, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável para todos nós, o que ele deseja é que você se converta. Converta ao caminho, à verdade e à vida, para que haja salvação para você e toda a sua casa. Porque estar convencido não basta numa batalha. Se um valente estiver convencido de que ele consegue vencer 15 adversários, vai mudar alguma coisa se a estrutura dele, as habilidades dele, não verdadeiramente determinarem que ele consegue vencer esses 15 adversários? Não adianta você sentir no seu coração se o seu corpo, a sua alma e o seu espírito não estiverem preparados. Da mesma maneira, é aquilo que o Senhor reserva ao seu povo. Se ele pegasse o povo de Israel diretamente da escravidão no Egito e os colocasse para enfrentar o povo lá de Canaã, se mesmo depois do Senhor preparar o seu povo diversas vezes, de tantas vitórias, tantas batalhas, tantas pelejas, e todas o Senhor, quando o povo estava em obediência, em todas o Senhor os deu a vitória. Mas aí quando chegaram exatamente na posse da promessa, ao último povo do qual eles iriam ter que enfrentar, que o Senhor já havia avisado a Abraão que seria um povo forte, mas que o Senhor os entregaria a vitória, quando chegaram naquele momento, na fase final da promessa, eles reclamaram, murmuraram e questionaram: pô, a terra realmente é boa como ele prometeu, mas o inimigo também é forte e poderoso. Mas só que eles esqueceram da parte em que o Senhor já havia avisado isso. Só que o resultado não ia mudar. Aquele Deus que acertou na qualidade da terra também é o mesmo Deus que acertou que aquele povo não iria persistir contra o povo de Israel enquanto o Senhor batalhasse por eles. Então isso que é necessário. Aqui nós vemos estar sempre examinando com muita atenção e cuidado. O nosso Deus não muda. Agora o que não pode mudar é o seu coração em relação a Ele. Isso que é necessário você estar examinando com muita atenção e cuidado. Porque enquanto o povo de Israel olhava para a estatura dos seus inimigos, eles estavam virando as costas para alguém muito mais poderoso, que era aquele do qual os havia libertado, protegido, guiado e dado a vitória até aquele exato momento. Então é essencial que nós venhamos a verdadeiramente viver em espírito. Pois lá em Romanos capítulo 8 afirma: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. E aquele que anda mediante o Espírito do Senhor Deus, não vai além e nem retrocede naquilo que está escrito, naquilo em que o Senhor determinou. Porque as Escrituras Sagradas, que é número, tempo, quantidade e matemática, é um manual de instrução para que todo aquele que obedecer, que esse é o abecedário que todo mundo deveria aprender, o obedecer, verdadeiramente vai ter os resultados, as conquistas, a promessa. Mas enquanto houver murmuração, reclamação, desânimo, ingratidão e infidelidade, continua se repetindo o ciclo. E por mais que ao redor mude a situação, mude a aparência, tem algo muito maior que a sua vista não é capaz de alcançar, que a sua mente sequer é capaz de sonhar e imaginar. Pois lembre-se, Isaías 64, versículo 4, o Senhor afirmou que aquilo que o homem não viu, que o homem nem sequer sonha, pensa e imaginar,
É isso que o Senhor reserva àqueles que o amam. O Senhor Jesus veio, se fez carne, se fez homem, passou por aflições tremendas, por injustiças, por castigos que ele não merecia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a salvação e a vida eterna livre. E esse é o objetivo de todo aquele que nele crê. Esse tem que ser o objetivo de todo aquele que nele crê. Não pode ser que até no início você chegou querendo alguma coisa do Senhor Deus, mas é importante que com o decorrer do tempo você amadureça, você floresça, você frutifique e o seu fruto venha a permanecer. Pois por mais que no início você chegou, o povo falasse não vem pelo amor, vem pela dor, independente de como você tenha vindo, como tenha chegado na presença do Senhor, é importante que agora você se examine como você vai continuar. Porque o passado já ficou para trás. O velho já tem de se fazer novo. Porque o Senhor Jesus afirmou que é necessário nascer da água e do Espírito. Anular o passado e fazer um futuro. Um futuro do qual não são 10, 20, 30, 50, 100 anos. Mas sim toda uma eternidade. Que é agora, nesses 10, 20, 30 ou até 50, 100 anos que você estiver passando, que vai determinar qual será a eternidade. Como o Senhor Jesus trouxe lá em Marcos capítulo 9, as duas vidas eternas. Uma presa desejando incessantemente o fim, mas nunca conseguindo. E uma livre eternamente. Que essa tem de ser o objetivo de todos. Milena, por que você fala que tem que ser o objetivo como se já não fosse? Porque infelizmente não é da maioria. As pessoas hoje em dia estão querendo apenas trocar de carro, ter um emprego, ter uma família, ter uma casa, ter aquilo que é natural, temporário, passageiro, mundano, terreno, carnal. Mas devemos lembrar que aqueles que foram chamados para Cristo, não estou trazendo aqui nem a teologia da prosperidade, nem a teologia da miséria, porque até nem sabem o que é a miséria. O Senhor Jesus chamou de miserável aquele que tinha muito e não compartilhava com o seu irmão. Mas a teologia da escassez, que você não tem que ter nada. Estou deixando bem claro o equilíbrio, que o seu princípio é como o Senhor Jesus determinou. Mateus 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. A casa, o carro, a família, tudo isso aí é consequência da obediência, da sua priorização para com o Senhor, a sua palavra, o seu reino e a sua justiça. Isso aí é recompensa, não é objetivo. Então, é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado. E nós temos aqui muito material de trabalho para que vocês possam se posicionar, possam interagir, possam se desenvolver como igreja e sal e luz do nosso Senhor Jesus. A igreja que ouve, participa, interage e examina. A igreja da qual vive e adora em espírito e em verdade, como o Senhor determinou, João 4, do 21 ao 26. Então, examine com muita atenção e cuidado essa mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos, que eu trago com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote, de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais, e as grandes portas e oportunidades que cada um de vocês estão tendo acesso. Agora basta que você faça o quê? Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Palavra do próprio Senhor Jesus, o Cristo. Que ele afirmou que ele está à porta da sua casa e bate. Se você ouvir a palavra dele e tomar a atitude de abrir a porta, ele entra e faz comunhão com você. Mas se você apenas ouve a palavra e não toma a atitude, a iniciativa de abrir a porta, acontece lá em Lucas capítulo 6, onde o Senhor Jesus deixou bem claro que aquele que apenas ouve a palavra dele, mas não a pratica, não toma atitude, não toma iniciativa, esse aí vai até edificar uma casa, mas sobre a areia, que na tempestade mais fraca abala e destrói, e é grande a ruína. Então, se você quer verdadeiramente ter uma base sólida para você e toda a sua casa, ouça a palavra e coloque-a em prática. Pois foi assim que o Senhor Jesus determinou. Não é palavra, pensamento, sentimento, emoção ou interpretação minha. É exatamente como está escrito, como ele determinou. Então, prestem muita atenção nessa mensagem. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso a comer, beber,
dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. E cá estamos nós para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então já se apresentem aí nos comentários, deixando seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, caso esteja nos acompanhando fora desse nosso querido Brasil, e faça a sua obra para com o Senhor Deus o Todo-Poderoso. Se quiser ou escutar novamente essa mensagem, essa live fica salva em algumas redes sociais, no @MileOfertaDin. É esse azinho com um círculo em volta, Mile escrito com 2 L's e a letra E, MileOfertaDin. E se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, seja R$1, seja 1 bilhão, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil esse aqui, ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembrando a todos vocês que nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso será em vão. Então guarde os comprovantes independente do valor e entre em contato conosco no privado pedindo um de nossos templos físicos na sua região. Pois conosco, todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco têm prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos, pois nós chegamos contratando no mínimo 2% da população em cada um município do Brasil. Independente do seu grau de escolaridade, das suas posses financeiras ou do seu segmento religioso de fé, você com certeza tem uma oportunidade junto conosco. Basta você isso e deixando isso aí muito bem claro, independente de qual seja a área ou setor que você queira se desenvolver, seja na área empresarial, política, financeira ou seja na área espiritual, ministerial, com todo obreiro recebendo o seu salário,
como o Senhor Jesus determinou. Lucas 10, versículo 7, palavra do próprio Senhor Jesus, está escrito: todo obreiro é digno do seu salário. Aquele que retém o salário do obreiro traz sobre si iniquidade. E aquele que, qualquer um templo físico, igreja ou congregação, que não paga o salário do obreiro, traz iniquidade não só sobre a cabeça do líder, como também por todo aquele que diz que essa igreja é dele, ou que ela é sua. Então examine sempre com muita atenção aquilo que o Senhor determinou, para que possamos estar sempre sendo ovelhas benditas, igrejas, sal e luz do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui ao próximo livro a estar sendo ministrado dentre esses 419 capítulos que falam de pelo menos uma das 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita, para estarmos vigiando e orando como o Senhor Jesus determinou e trazendo salvação para nós e toda a nossa casa, mediante a palavra e a presença de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o número sorteado é o número 9, que corresponde a 2 Crônicas, capítulo 19. 2 Crônicas, capítulo 19, é o próximo livro a estar sendo ministrado na Palavra de Deus. E o José, que no momento está na cidade de Salto, São Paulo, seja imensamente bem-vindo com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que possam haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar você e toda a sua família, para interagir conosco como Igreja Sal e Luz, ovelha bendita, amada do nosso Senhor Jesus. Lembrando, abençoados, que os comentários estão abertos em todas as redes sociais, então interajam conosco, participem dessa live, tirem suas dúvidas, façam sua obra para com o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início aqui à ministração no livro de 2 Crônicas, capítulo 19. Lembrando, gente, que eu sempre dou apenas uma introdução, mas é necessário que você venha interagir com a palavra do Senhor Deus, ler o capítulo todo, examinar as escrituras sagradas, a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, como ele determinou em João 5, versículo 39. E qualquer dúvida que surgir, você anota, e nós estamos sempre aqui pontualmente, com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, a partir de 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 8 horas e 7 minutos, no @MillerOfertadim. E a partir de meia-noite e 7, eu estou também na Igrejas Benditas, focada em orações e ministrações das Escrituras Sagradas, até 1h20 da madrugada. E a partir da 1h20, lá no Igrejas Benditas, nós também abrimos espaço nos comentários para vocês participarem e interagirem conosco como Igreja Sal e Luz do nosso Senhor Jesus. E vamos dar início aqui à ministração no livro de 2 Crônicas, capítulo 19, no versículo 2. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Nesse versículo deixou evidente como que não adianta quem você é, em que patamar você chegou. E ali no versículo 2 ainda traz ali: não adianta ter obras boas e ter uma com defeito. Milênio sem Antigo Testamento. Então vamos trazer o Novo Testamento, palavra do próprio Senhor Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. Ali o próprio Senhor Jesus está julgando 7 igrejas. Daquelas 7 igrejas, 5 ficaram agarradas logo de cara, porque tinham uma obra com defeito. O Senhor Jesus até apresenta as obras deles boas. Isso aqui você está certo, isso aqui está favorável, isso aqui está do meu agrado, mas tem contra ti uma obra. E aí tem contra ti uma atividade, tem contra ti uma atitude. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado. Pois o Senhor não simplesmente parou por ali. Identificou as obras boas, as obras ruins e ficou por isso mesmo. Ele deixou bem claro, ou você conserta essa uma obra ruim, ou então vai trazer destruição para si e toda a sua casa. Ele não simplesmente parou, tá bom, agora que eu já identifiquei o que tem de ruim e o que tem de bom, continua assim, segue o seu coração. Em nenhum momento está presente isso. Agora o Senhor Jesus foi bem claro, até lá em Apocalipse capítulo 3, ele afirmou: confirma os que estão para morrer. Olha que palavra forte que o nosso Senhor Jesus Cristo trouxe. Pois ele deixou bem claro que só a vida mediante ele. E que aquele que tentar salvar essa vida natural, carnal, terrena, mundana, vai perder a vida celestial. Da mesma maneira que aquele que fazer padecer essa vida natural, carnal, mundana, vai ganhar uma vida eterna, livre com ele na glória. E aqui no versículo 3, traz uma palavra muito forte. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e puseste o coração para buscares a Deus. E aí traz como você não pode apenas focar em uma área da sua vida, fazer o correto, o certo, aquilo que você acredita ser justo, enquanto você ignora, enquanto você negligencia
as demais atividades, as demais atitudes, os demais frutos que você consciente ou inconscientemente está produzindo. Pois lembre-se, o Senhor Jesus nos chamou de terra. E a terra, ela recebe todo tipo de semente. Aí agora, cada uma terra tem uma semente específica para frutificar. Para que esse fruto não venha apenas a aparecer que se desenvolveu e quando chega no momento de dar fruto, não aparece nada. Mas sim que essa semente venha se desenvolver e produzir um fruto que permaneça. Pois o nosso Deus não faz questão de quantidade, ele faz questão de qualidade. Tanto é que ele afirmou que muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. E você já não nasce escolhido para nascer e escolhido para perecer. Você nasce e agora são as suas atividades, as suas atitudes, o seu caráter, o seu comportamento e o seu posicionamento que vai decidir qual caminho você está e qual vai ser o resultado dessa caminhada que você está praticando. Porque o caminho largo, que o Senhor Jesus afirmou, que são muitos os que entram por ele, é o caminho que leva à ruína, leva à destruição. Mas agora o caminho estreito, que são poucos os que entram por ele, é esse que conduz à vida. Porque, como foi ministrado ali em Jeremias capítulo 14, não adianta a aparência se não houver a essência. O caminho largo parece muito mais fácil, mas a consequência dessa facilidade momentânea é uma destruição eterna. Agora, o caminho estreito parece muito mais difícil, mas quando você está nele, a força que você usa para perseverar nessa caminhada não é a força da sua carne, é a força do Espírito Santo de verdade, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. São esses que te ensinam todas as coisas, te guiam no caminho que deve seguir, não permite que seja enganado nem confundido. E aí você vê ali o testemunho dos próprios apóstolos. Você vê ali o Espírito Santo de verdade, o Espírito do Senhor Jesus, direcionando o apóstolo Paulo onde ele devia ou não ir, mediante a vontade do Espírito, não da carne. Diversas vezes o apóstolo Paulo sentiu vontade na carne de ir, de fazer, de acontecer, mas o Espírito falou, não vai. E agora qual foi a atitude dele? Não, eu senti no meu coração, Deus sabe da vontade do meu coração e foi assim mesmo? Não, ele sujeitou ao eu dele, a carne dele, para poder obedecer a palavra do Espírito. E aí nós vemos como é ser um manso. Manso, tanto é que a palavra que deu origem a palavra grega, que foi traduzida para o termo manso, era referente a um cavalo selvagem que foi domado. Deixando bem claro que o manso, ele tem um eu forte, só que ele reconheceu que a palavra do Senhor é mais forte do que a carne dele. Então, nesse momento, ele sujeita o eu dele à força e à palavra e à justiça e à integridade do Senhor. Isso é ser manso. Não confunda mansidão com omissão, que a maioria das pessoas hoje em dia são omissas e falam que estão sendo mansas. Se posicione enquanto é tempo. Lembre-se que tudo que está nas Escrituras Sagradas sobre o nosso Senhor Jesus, tudo ele fez para honrar o Pai, para buscar o reino, para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas quando Ele foi o verdadeiro manso. Ele foi o verdadeiro manso. Mas quando era algo referente ao reino, a palavra e a justiça do Senhor, e aqueles que se diziam ser deles estavam de alguma forma afligindo, o Senhor Jesus se posicionou com atitude, autoridade e severidade. Tanto é que quando ele encontrou a rapina, o roubo dentro do templo físico, o que ele fez? Saiu dando chicotada, virando mesa, fazendo um escândalo ali, deixando bem claro que a casa do Senhor não é casa de rapina. Não pode haver roubos. Sendo que esse próprio Senhor Jesus, lá na sua idade de 12 anos, em Lucas capítulo 2, ele estava no meio dos mestres da lei, cuidando dos negócios do Pai. Deixando claro que o problema não era o comércio, era a injustiça. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado, não só a atividade que está sendo exercida, como também a intenção com que ela é feita. Porque a intenção do outro não vale nada para você, mas a sua intenção vale muito para você. Então, para você verdadeiramente colher as boas obras, os bons frutos, é necessário que a sua intenção e a sua atitude estejam de acordo com o caráter celestial. Como lá em Salmo capítulo 15, que independente se a circunstância momentânea é algo que vai prejudicar o seu eu, a sua carne, o seu ego, mas que vai fortalecer o seu espírito, você se posiciona com autoridade. Pois naquele momento, a atitude que o Senhor Jesus tomou de chamar os escribas e fariseus de hipócrita, de raça de víboras, não só na frente deles, como em público, para todos escutarem, aquilo ali fez com que eles cada vez mais tomassem mais e mais raiva do Senhor Jesus. Mas ele deixou de fazer a parte dele porque o fulaninho de tal estava com raiva? Não. Porque ele sabia que aquela atitude dele
trazeria salvação não apenas para ele, mas para todo aquele que se posicionasse como ele se posicionou. Pois ele afirmou que aquele que crê nele faz as mesmas obras que ele faz e as fará ainda maiores. Porque hoje você tem acesso a muito mais recursos, condições, poder e autoridade dadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo para fazer verdadeiramente como ele determinou, alcançar mais povos, mais nações, mas não de maneira desleixada. Pois lembre-se, o Senhor não faz questão de quantidade e sim de qualidade, mas que cada fruto, nem que seja uma alma, ela venha permanecer produzindo, seja 30, 60 ou 100, dependendo da capacidade que cada lhe foi concedida. Nós temos aqui o nosso desafio sobre as 10 afirmações para que vocês estejam alertas e examinem com muita atenção e cuidado se a doutrina, o evangelho, a obra, o fruto que você está produzindo, seguindo, crendo, acreditando, compartilhando, é realmente da parte do Senhor Deus ou é da parte da carne. Ah, Milena, que diferença faz? Deus sabe a vontade do meu coração. Então vamos examinar. Quem falou Deus sabe na Bíblia Sagrada foi a serpente, quando estava enganando Eva. Então, não pense que o Senhor Deus vai ser enganado como Eva foi enganada, não. Essa história de Deus sabe é a atitude de omisso. Porque independente da onisciência de Deus, você tem deveres e obrigações a serem cumpridos. Então examine esse nosso desafio. Qualquer dúvida, leve para quem você tem certeza que sabe muito. Se ele falar que é mentira, que está errado, basta ele provar isso nas Escrituras Sagradas. Porque lembre-se, palavra do próprio Senhor Jesus, João 7, versículo 18. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que fala por aquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. E saiba que o tal, ele fala como está escrito. Ou seja, se aquele que fala como está escrito, com autenticidade, sem tirar, sem acrescentar, sem omitir, sem manipular, esse é verdadeiro e justo, automaticamente o que procede de maneira diferente, que distorce, adultera, fala do que sente, do que imagina, do que uma panelinha de carne decidiu como verdade e não aquilo que o Espírito determinou que é realmente verdade, esse tal é o mentiroso e injusto. E João capítulo 8, o Senhor Jesus deixou bem claro, com quem tem parte o mentiroso, não é com o Senhor, e não é o reino dos céus que ele vai habitar eternamente, mas sim o lago de fogo. Marcos capítulo 9 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Tem o nome riscado do livro da vida, da cidade santa e das boas promessas escritas nesse livro. Então, antes de questionar a Deus, por que as boas promessas não estão se cumprindo na sua vida? Questione-se a si mesmo e a sua liderança. Se o que você está praticando é o fruto daqueles que não só recebem as boas promessas, as plenitudes, as abundâncias, como também é aquele que tem convicção de que o nome está escrito no livro da vida. Pois quando os discípulos do Senhor Jesus voltaram, alegres porque espíritos se submetiam a eles, o Senhor Jesus deixou bem claro, alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito nos céus. Então esse é o nosso dever, o nosso compromisso, não só para com a gente, para com a nossa família, mas sim para com vocês e a casa de cada um de vocês. Agora cabe a vocês ouvir a palavra do Senhor e a colocar em prática, como ele determinou. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção! É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3.
não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10, Marcos 12, versículos 28 a 34, foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9, Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Mensagem dada a cada um de vocês. Lembrando, quem perdeu algum detalhe, não conseguiu anotar algum versículo, essa live fica salva em algumas redes sociais, no @MillerOfertadim, para que vocês voltem, pausem, diminuam a velocidade, caso necessário, e confira sempre nas Escrituras Sagradas a gravidade de cada uma dessas 10 afirmações. Pois se você ou seu líder provar nas Escrituras Sagradas que uma só dessas 10 atividades é mentira e anular os livros presentes na mensagem, recebe os 500 milhões de reais em dinheiro. Eu não estou afim do dinheiro. Então examine com muita atenção e cuidado que o objetivo da denúncia não é você enriquecer em cima dela não, mas sim para você verdadeiramente se posicionar com caráter e examinar e olhar com atenção para aquilo que tem realmente valor, que não são 500 milhões de reais, isso é um preço. Agora o que tem valor é a sua alma e a alma de cada um integrante da sua família. Isso aí tem um valor inestimável, do qual não tem ouro, não tem prata, não tem nada nesse mundo capaz de remir a alma de alguém. Então examine com muita atenção e cuidado verdadeiramente, pois o único que pagou o preço altíssimo é o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E é Ele que determinou, ou crê em mim como Ele afirmou, que é necessário você negar-se a si mesmo para seguir a Ele, ou então não adianta ser do jeito que você acha, pensa ou imagina, senão é em vão. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. E aqui, verdadeiramente, em 2 Crônicas, capítulo 19, dos versículos 5 em diante, o Senhor traz justamente sobre a importância que há de aquilo que Ele determinou a gente venha a exercer,
porque aquilo que ele determinou não é o melhor somente para nós e a nossa família, como para com todos que estão ao nosso redor, sejam outros seres humanos, sejam os animais, sejam até mesmo as plantas, qualquer coisa que é verdadeiramente determinada pelo nosso Senhor Deus Todo-Poderoso para que nós venhamos a fazer, é o essencial, para que haja vida, prosperidade, paz, saúde e alegria em todas as áreas e setores da vida. Pois aqui, em 2 Crônicas, capítulo 19, dos versículos 5 em diante, está escrito assim: estabeleceu juízes no país, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. Deixando claro, cada um ministério ali em cada uma região. E aí continua: disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor. E no julgardes, ele está convosco. O Senhor Jesus afirmou, João 7, versículo 24, julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Esse é o princípio e o preceito do Senhor, porque a justiça do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, ela trabalha com a equidade, que é a verdadeira justiça, porque igualdade nem sempre é justiça, mas a equidade é sim justiça. Qual é a diferença da igualdade para a equidade? A igualdade, cada um recebe a mesma coisa. A equidade, cada um recebe o que precisa. Não vai receber mais e nem vai receber menos. Vai receber aquilo que precisa. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado o caráter da parte do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque nessa terra não nos falta aquilo que precisamos quando andamos no caminho, no preceito do Senhor. Agora, cuidado para você não murmurar porque você acha que está faltando aquilo que você precisa, quando na verdade é algo que você quer. Como o povo de Israel lá no deserto, que murmurou porque queria carne. Precisavam de carne? Não. Eles estavam literalmente comendo o pão dos céus. Mas eles queriam o quê? A carne da terra. Então, é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado os nossos princípios e prioridades. Pois aqui no versículo 7 está escrito assim: agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade, nem aceita ele suborno. Porque o nosso Deus, aquilo que é da parte dele, não é corruptível, e sim incorruptível. E aqueles que andam segundo a ele se mantêm no mesmo caráter, no mesmo estágio, que novamente não é algo que traz benefício apenas para você próprio. Lembrando que traz muito benefício para você, mas é algo que vai ser verdadeiramente essencial para aqueles que estão ao seu redor. Então se posicione em contratempo, entre em contato conosco no privado, peça um de nossos templos físicos na sua região, não fica segurando bandeira de religião não. Use a bandeira do exército do Senhor dos Exércitos, pois você fazendo assim, você consegue salvação para você e toda a sua casa. Mas se ficar balançando bandeirinha de religião, do seu sentimento, da sua emoção, da sua denominação, e com isso a bandeira do Senhor dos Exércitos você desleixar para com ela, saiba que você não vai batalhar no exército do Senhor dos Exércitos, mas sim com a sua outra bandeirinha do lado oposto, do lado que é o inimigo. Pois o Senhor Deus foi bem claro, aquele que é amigo do mundo, constitui-se inimigo do Senhor Deus. Então examine com muita atenção e lembre-se, pois terrível coisa é cair nas mãos do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pois é necessário que as mãos dele estejam sobre você para te guardar. Porque se tiver para exercer o juízo que devido às más obras e aos maus frutos, vai desejar nem ter nascido. Como vocês necessitam de examinar sempre a palavra do Senhor Deus, o seu evangelho e a sua justiça, e buscar crer nele como está escrito. Porque não é a forma como eu senti no meu coração que é certa, como um anjo me revelou quando eu sonhava, mas sim verdadeiramente aquela que o Senhor, que se fez carne e se fez homem, determinou. Se é a correta e a certa para cada um de nós. João capítulo 7 é um dos diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que o próprio Senhor Deus afirma isso para cada um de nós. Vamos agora ao próximo livro a estar sendo ministrado, dentre os 419 capítulos que falam de pelo menos uma das 4 atividades, a iniquidade, impiedade, anticristo e seita. O número sorteado ao 398 corresponde a Provérbios, capítulo 16, é o terceiro livro a ser ministrado, para nós estarmos vigiando e orando como o Senhor Jesus determinou. Então já escolham seu número de 1 a 4, pois daqui a pouco, no final dessa live, irei sortear 4 números para que vocês tenham a palavra do Senhor para estar aumentando a sua fé. E qualquer dúvida que você tiver, nós estamos sempre aqui com a permissão do Senhor Deus, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 8 horas e 7 minutos, aqui no @MillerOfertadim.
E, a partir de meia-noite 7, eu também estou no @Igrejas Benditas. E 8 horas e 12 minutos da noite, no @Ais_Ovelhas. Minha mãe estará lá focando com orações e ministrações nas Escrituras Sagradas e 100 capítulos para os 100 rebanhos das ovelhas do Senhor Jesus estarem aumentando a sua fé. E lembrando que antes mesmo de chegarmos de maneira física na sua região, você pode estar se desenvolvendo tanto financeiramente quanto espiritualmente junto conosco, se tornando um missionário dessa obra, um vendedor dos livros que o nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo fez, da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios, dos quais, seja comprando esses 12 livros através do link no comentário fixado nessa rede social, ou então na descrição da live, ou então o link na bio do meu canal, @MileOfertaDin, ou então se tornando um vendedor desses livros, sem você ter custo nenhum, não precisa comprar o primeiro para vender depois, você tem uma comissão de 30% em cada um livro que você vende, e todo aquele que vender 12 livros, ou aquele que comprar 12 desses livros, tem a garantia de já ter a sua vida espiritual e a sua vida profissional, empresarial, financeira, mudadas e transformadas para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Então basta entrar em contato conosco no privado, que a nossa produção te passa mais informações, tira as suas dúvidas, para que vocês venham não só ser abençoados, mas ser tu uma bênção aí na sua região. Para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Interajam conosco se apresentando nos comentários, deixando somente seu primeiro nome, sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. Pois estamos ao vivo agora também nas principais redes sociais da internet, no @MileOfertaDin. E vamos à ministração no livro de Provérbios, capítulo 16, do versículo 1 em diante. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse trecho aqui do livro de Provérbios, capítulo 16, trouxe justamente o que eu vim apresentando com vocês no decorrer de toda a live. Essa vaidade, banalidade, limitação da parte da carne do ser humano, e como só é possível alcançar verdadeiramente resultados que não são perecíveis, resultados que são eternos verdadeiramente, é necessário ser mediante os princípios e preceitos da parte do nosso Senhor. Pois aqui no versículo 4 está escrito assim: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o ímpio para o dia da calamidade. Pois as Escrituras, tudo aquilo que o Senhor formou não foi através das letras, dos idiomas, mas sim por meio do número, tempo, quantidade, matemática, protocolo, para que possamos verdadeiramente receber dos resultados determinados. Devemos praticar os frutos necessários, protocolados, da parte do nosso Senhor Deus, para alcançar o resultado que você quer. Pois é impossível você misturar numa panela arroz e feijão e querer que saia uma massa de bolo. Então vamos examinar como está escrito a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Pois espiritualmente é a mesma coisa. Não adianta semear sementes ruins e querer colher as bênçãos. Não adianta não praticar os seus deveres e querer exigir os seus direitos. Examine como está escrito verdadeiramente para com a palavra do Senhor Deus, o seu evangelho e a sua justiça. E aqui continuando no livro de Provérbios, capítulo 16, no versículo 7, está escrito assim: sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Deixando claro que não há nada impossível demais perante aqueles que estão verdadeiramente não agindo conforme a si próprios, mas sim conforme os princípios e preceitos do Senhor. Pois nada é impossível ao Senhor, mas tudo é impossível para a carne. Então não adianta tentar fazer o que você acha, pensa ou imagina. Pois o próprio Senhor Jesus afirmou em João capítulo 14, que sem Ele nada podemos fazer. Agora o ponto é, nada podemos fazer para que verdadeiramente tenha resultado. Mas você tem o que fazer mediante Ele. Mateus 25, 31 a 46. Ele foi claro que é necessário fazer tudo em nome dEle, aos pequeninos irmãos como Ele determinou. Não adianta você fazer tudo como você sente, acha, pensa, imagina, no seu próprio nome, no nome da sua denominação, no nome da sua empresa, mas sim tudo em nome dEle. Porque a honra e a glória é devidamente dada a Ele. E aqui no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 12, está escrito assim: a prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono.
deixando claro como que verdadeiramente todos esses ministérios de impiedade, iniquidade, anticristo e seita são impérios enormes, mas de pura palha, que na brisa mais leve já desmonta suas estruturas básicas. Então examine como está escrito: pois o reinado do Senhor, o seu trono é firmado em juízo e justiça, e o seu cetro é um cetro de equidade. E esse é o único reinado eterno. Não adianta querer fundamentar o seu reino, a sua casa, a sua base, em qualquer outro solo que não seja a rocha, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e querer que aquilo ali dure uma eternidade, pois não vai durar. Vai durar um tempo, um momento, um presente. Mas agora, o amanhã, o futuro, o porvir, a eternidade, tenho certeza que é necessário você fazer o cálculo essencial. O que vale mais? Você ser feliz por 100 anos ou você ser feliz pela eternidade? O que vale mais? Você ter bens por 100 anos ou você ter a coroa da vida eterna pela eternidade? Cada um de vocês faça os cálculos aí, pois você não precisa nem saber quanto é 2 mais 2 para conseguir fazer esse resultado. Então examine com muita atenção e cuidado como o Senhor determinou. Pois aqui no versículo 25 de Provérbios 16 está escrito assim: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Deixando claro que não adianta aquilo que naturalmente ser incrível, naturalmente ser maravilhoso. Lembre-se, aqueles que estão em Cristo, Senhor Jesus, não podem andar no natural, na carne, no que o homem acha, pensa, imagina. Mas sim tem que andar mediante o Espírito. Pois só andando em Espírito que não há condenação para a carne. Romanos capítulo 8. Então é necessário que nós devemos examinar a palavra do Senhor, o seu evangelho e a sua justiça. Sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. Mediante a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas. Vamos agora ao quarto e último livro a ser ministrado nessa live. Escolha o seu número de 1 a 4, que daqui a pouco estarei sorteando os 4 números para que vocês tenham mais uma palavra do Senhor aos seus corações. Qualquer dúvida, interajam conosco nos comentários, que eles estão abertos em todas as redes sociais para vocês interagirem conosco. Basta se apresentar, deixando o seu primeiro nome, sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, pois estamos aqui para ajuntar as igrejas do nosso Senhor Jesus Cristo. Está em um município, quer ir para outro, que está em um estado, quer ir para outro, que está em um país, quer ir para outro, entre em contato conosco no privado, que com certeza você tem uma oportunidade conosco de se desenvolver, independente da área ou setor ou da região em que você esteja ou queira estar. Entre em contato conosco para chegarmos ainda mais rápido na sua região. Fale com as suas autoridades políticas, sejam eles vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, prefeitos, governadores, presidentes ou os candidatos a esses cargos, pois conosco todos têm a certeza da vitória, já que chegamos em todos os municípios do Brasil com um avivamento, o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que além do obreiro receber o salário, os necessitados terem acesso às assistências necessárias para o corpo, a alma e o espírito, todos têm oportunidade de pregar. E tudo que vocês fazem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso é em vão. A gente não dá garantia só de palavras, pois assim como o reino dos céus não se constitui só por palavras, também não agimos somente mediante palavras, mas sim com atividades, atitudes e oportunidades para cada um de vocês. Então entre em contato conosco no privado e faça a sua parte. E o número sorteado é o número 25, corresponde a Jó capítulo 34. Jó capítulo 34 é o quarto livro a ser ministrado. Mas antes de estar aqui ministrando o capítulo 34 do livro de Jó, eu estarei apresentando a vocês uma mensagem, um desafio do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos. Então ajam como a igreja nobre do Senhor Jesus, aquela que está lá escrita em Atos 17, versículo 11, que não só ouviu a palavra do líder, mas foi conferir nas escrituras sagradas, para ver se o que o líder que estava diante deles estava falando como estava escrito, ou estava falando como ele sentia, pensava ou imaginava. Pois se você não examinar e negligenciar aquele que fala a verdade, a consequência não vai deixar de vir. Da mesma maneira, se você não examinar e seguir aquele que fala mentira, a consequência também não vai deixar de vir. Então examine com muita atenção e cuidado. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote.
pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito, João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém, glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando, quem não conseguiu acompanhar o início da mensagem, não conseguiu anotar algum versículo, essa live fica salva em algumas redes sociais no @MillerOfertadim. Se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, seja R$1, seja 1 bilhão, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembre-se de guardar os comprovantes independente do valor e de entrar em contato conosco no privado, pedindo um de nossos templos físicos na sua região para fazer a sua obra para com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Como sempre, as Escrituras Sagradas, cada dia que se passa, se mostram mais fiéis e verdadeiras. Provérbios 18, versículo 13. Aquele que responde antes de ouvir, comete estultícia e passa vergonha, né, Sandra Dionísio? Então é necessário examinar sempre como está escrito palavra por palavra. Vou nem perder o tempo de afirmando tudo aquilo que a gente já foi falado, porque você estava mais preocupado em falar o que você achou, sentiu, pensou, imaginou, de que examinar com autenticidade, como está escrito, como os filhos do Senhor Deus verdadeiramente se posicionam. Como o Senhor Jesus afirmou em João capítulo 8. Aquele que é do Senhor Deus fala, ouve as palavras que são do Senhor Deus Todo-Poderoso. E só estou falando, mas lembre-se, você vai ter que prestar conta de cada palavra que sai da sua boca. Então, antes de você falar qualquer coisa, você tem que examinar para que o que seja falado seja verdadeiro e não haja injustiça. Então, nas outras redes sociais, você vai lá caçar, vai procurar, você vai encontrar @MillerOfertadim. Você examina novamente a mensagem, examina o nosso caráter, examina tudo que foi apresentado e vê se alguma das suas falas, das suas palavras, da sua atitude está verdadeiramente com autenticidade, com integridade. É coerente com aquilo que aconteceu. Vamos aqui ao livro de Jó, capítulo 34, do versículo 1 em diante. Para quem quer comprar, quer vender o livro aí. O abençoado aí quer vender os livros, entre em contato conosco no privado, que a nossa produção vai te explicar o passo a passo para que você possa se tornar um missionário dessa obra, um vendedor dos livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios. Não deixa de entrar, que não vai te custar nada, não vai te custar R$1. Você vai ganhar 30% ainda de qualquer uma venda que você... Muitíssimamente. E vendeu 12, tem a garantia de já ter uma vaga de liderança conosco para mais um em glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não vai te custar nada, nem R$1 vai te custar. Exatamente. Mas você vai ser um missionário do Senhor em espírito. Exatamente. Você vai estar fazendo a obra de Deus também em espírito, que é como está em João capítulo 4, de 21 a 26. Você vai estar lá como o Senhor Jesus falou que tem que ser. Faça, não deixe. Deus colocou no teu coração para você vender o livro, vai lá, não deixa de entrar no privado, vê na inteligência artificial como é que você faz isso, e você vai lá, conversa conosco e passa a oferecer o livro que você possa verdadeiramente ser aquele obreiro
do Senhor de valor em espírito, tá bom? Muitíssimo Estamos bem. te aguardando, tá bom? Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui dar início à ministração no livro de Jó, capítulo 34, do versículo 1 em diante. Desculpa aí, Mariana. A Sandra está perdoada em nome do Senhor Jesus Cristo, mas lembre-se, não foi contra mim, não é que eu me senti ofendida, é que você trouxe princípios religiosos que vão contrários aos princípios e preceitos do Senhor. Não foi contra mim que você se levantou, mas sim com a palavra do Senhor como está escrita. A palavra da Escritura Exatamente. E eu tenho o dever e a obrigação de te repreender para que você possa se arrepender, se converter e não receber as más consequências pelas más sementes que você semeou, mas para que você possa verdadeiramente passar a ter uma boa semeadura para ter uma boa colheita na presença do nosso Senhor Jesus. Isso tudo que aconteceu é só examinar lá em Mateus capítulo 24, que o Senhor Jesus falou que nós devemos pregar para as pessoas o arrependimento e a remoção dos pecados. Muitíssimo É bem. isso aí que aconteceu. Manda ela ler lá em Mateus Vai lá, vai e lá. em Lucas capítulo 24, que é essa nossa atitude, 40 em diante, tá bom? Muitíssimo bem. Está perdoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Muitíssimo bem. Vamos aqui dar início à ministração do livro de Jó, capítulo 34. Aqueles que querem interagir conosco, tirar as suas dúvidas, é necessário que você se apresente, deixando somente seu primeiro nome e a sua cidade e o seu estado, ou também o país, caso esteja fora do Brasil. Você não está sozinho, estamos ao vivo agora nas principais redes sociais da internet, ao vivo, para mais uma glória ao nosso Deus. Mas se apresente para ser respondido. Vamos aqui ao livro de Jó, capítulo 34, do versículo 1 em diante. Disse mais Eliú: ouvi, ó sábios, as minhas razões. Vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras como o paladar a comida. O que é direito, escolhamos para nós. Conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou tido por mentiroso. A minha ferida é incurável, sem que haja pecado em mim. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água, e anda em companhia dos que praticam a iniquidade, e caminha com homens perversos? Pois disse: de nada aproveita o homem o comprazer sem Deus. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me. Longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso cometer injustiça, pois retribui ao homem segundo as suas obras, e faz que a cada um toque segundo o seu caminho. Na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 34 do livro de Jó, vemos ali verdadeiramente o caráter de quem não está limitado à sua carne, mas que está edificado no Espírito. Pois Eliú, por mais que fosse o mais jovem de todos aqueles que estavam diante de Jó, foi o único que agiu com sabedoria mediante o Espírito do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Pois ele não chegou fazendo afirmações, ele primeiro ouviu, examinou, escutou, e assim como ele afirmou, olha, como o paladar prova o alimento, os ouvidos devem provar as palavras. Ou seja, está atento para examinar, reconhecer aquilo que é certo. Tanto é que ele trouxe, o que é direito, escolhamos para nós. Assim como o apóstolo Paulo afirmou lá no Novo Testamento, aquilo, retende aquilo que é bom e repreende aquilo que é mal. E aqui ele trouxe ali o posicionamento de Jó e pediu para os outros examinarem com muita atenção e cuidado e não fizessem afirmações, mas sim que examinassem para que verdadeiramente eles procedessem dignamente mediante os preceitos e a justiça do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Pois por mais que todas as dificuldades que Jó passava, não dava agora o direito aos outros de afirmarem algo sobre o caráter de Jó. Aqueles amigos de Jó, em vez de afirmar que Jó estava em iniquidade, conhecendo o caráter de Jó, deviam reconhecer e agir como o Eliú agiu. Primeiro ele ouviu tudo, examinou todas as coisas e afirmou: gente, o nosso Deus é justo, ele pratica a justiça, recompensa a cada um segundo as suas obras. Agora basta que nós viemos aqui a esperar o tempo determinado de cada semente. Pois o semeador que compra um terreno, lavra ali a terra e ele planta café, por mais que as pessoas que passarem na frente do terreno, olharem o terreno vazio por 1, 2, 3, 4 anos, vai chegar um momento que vai começar ali a florescer a terra e vai produzir o seu fruto. Mas aí agora você vê o tempo que levou para o café ser produzido, mas também vai olhar o preço do quilo do café. Como verdadeiramente o tempo, quanto mais você espera, mais valioso é o resultado. Agora, em contrapartida também,
Aquele que olha, compra um terreno e logo na semana seguinte você já vê ali a semente florescendo, vai lá, plantou tomate lá, pouco tempo o tomate cresceu. Mas vai ver o preço do quilo do tomate, por mais que esteja inflacionado por aí, mas enfim. É necessário a gente examinar com muita atenção que não se compara ao preço do café. Porque o tempo, a dedicação, o que foi necessário e exigido por cada um, varia de acordo com a capacidade e a semente. A semente que foi semeada e a capacidade do agricultor agora de cuidar, proteger e fazer com que aquela semente venha a frutificar, venha a florescer. E nós trazemos aí a todos vocês muito material de trabalho para que vocês semeiem sempre boas sementes e possam colher os frutos em abundância. Viver a vida em abundância que o Senhor Jesus reservou para aquele que nele crê. E aquele que crê faz as mesmas obras que ele fez e as fará ainda maiores. Então, enquanto vocês vão escolhendo seus números de 1 a 4, eu estarei apresentando a vocês um dos nossos mais de 100 desafios. E esse aqui é sobre as 7 afirmações sobre a política. Ela não se apresentou. Vamos aqui, 7 afirmações sobre a política. Para poder se apresentar. Vamos... Já pedi, já falei, já está aí nos comentários. As 7 afirmações sobre a política. 1. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só delas é mentira e anular os livros presentes na mensagem para receber os 200 milhões de reais. 1. Prove para nós na Bíblia Sagrada que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar e receba 200 milhões de reais. 3. Prove para nós na Bíblia Sagrada que o político não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 4. Prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9, versículo 31 e receba 200 milhões de reais. 5. Prove para nós na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus, o Cristo, não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. 6. Prove para nós na Bíblia Sagrada que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. 7. Prove para nós na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Lembrando a todos vocês que vocês têm deveres e obrigações, então se posicione enquanto há tempo. Vocês são respondidos quando se apresentam. Se você tem como ouvir a resposta, também tem como ouvir o que eu estou falando para você se apresentar para ser respondido. Caso contrário, não será respondido. Vamos agora sortear... Aqui, eu acabei de falar. Dejone, Novo Horizonte, Nova Gama, Goiás. Cadê? Não tá aparecendo pra mim. A rede social ocultou. Cadê? Dejone, Novo Gama, Goiás. Seja muito bem-vindo, capaz da graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Que haja portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar você e toda essa casa, por interagir conosco com a igreja de São Luís. Ouvirei bendito nosso Senhor Jesus. Aí ele perguntou: os justos vão viver na terra para sempre? Não, abençoado, pois os justos vão herdar o reino que o Senhor Jesus prometeu desde a fundação do mundo. Mateus 25, 31 a 46. Só tem 2 minutos, você ainda tem que sortear. Mateus 25, 31 a 46. Aquele lá é o galardão dos justos. E se de 1 a 4 você escolheu o número 4, vai examinar o livro de Jeremias, capítulo 14. Jeremias, capítulo 14, se você escolheu o número 4. Jeremias, capítulo 14, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 2, vai examinar o livro de 2 Crônicas, capítulo 19. 2 Crônicas, capítulo 19, se você escolheu o número 2. 2 Crônicas, capítulo 19, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 3, vai examinar o livro de Provérbios, capítulo 16. Provérbios, capítulo 16, se você escolheu o número 3. Provérbios, capítulo 16, se você escolheu o número 3. E se você escolheu o número 1, vai examinar o livro de Jó, capítulo 34. Jó, capítulo 34, se você escolheu o número 1. Jó, capítulo 34, se você escolheu o número 1. Não é que a Bíblia está mentindo, você tem que examinar quem está falando, quando está falando, com que intenção está falando. Então não pode pegar um versículo, generalizar e afirmar ele como santidade, como doutrina ou como mandamento, se o versículo não for santidade, doutrina e mandamento. Pois lembre-se que nas escrituras sagradas, o Satanás também distorceu as escrituras para trazer o benefício próprio para o seu reino. Lembrando sempre, abençoada, que são as palavras do Senhor Jesus Cristo. Não tenta distorcer as palavras do Senhor Jesus. Mateus 25, de 31 ao 46. Você vai lá ler, que senão quem está mentindo não é o Senhor Jesus. Então tu vê para ele. E seja Deus... Não se esqueça que ele falou que céus e terra passarão, mas as palavras dele não podem passar, tá bom? Exatamente. Seja todo mentiroso todo homem, Deus verdadeiro. Agradeço imensamente a presença de cada
Sagrada, uma ovelha bendita amada do Pai. Aguardo vocês meia-noite e 7 no arroba Igrejas Benditas e às 8 horas e 12 minutos no arroba _sem ovelhas. Minha mãe está ministrando 12 capítulos do livro de Salmos com orações, mais 100 capítulos para os 100 rebanhos das ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives. Fiquem todos capazes, a graça e a alegria. Nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, aqui 12 minutos antes das 7 até as 8 horas e 7 minutos no arroba Milha Ofertadinho. Aguardo as próximas lives. Meu muitíssimo amém e gratidão. Chamaram, não chama ninguém não, tá certo. Glória a Deus.